Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a cada um de vocês. Como? Fazendo de cada um de vocês uma fonte de luz para iluminar aqueles que estão nas trevas, uma fonte de água viva para dar água àqueles que estão sedentos pela justiça, uma fonte da verdade para que aqueles que estão aprisionados pelas mentiras de Satanás sejam livres, porque é conhecendo a verdade que a pessoa é liberta. Então, amiga e amigo, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, essa é a nossa súplica. Nós rogamos a Deus para que Ele venha fazer de cada pessoa que nos assiste, que vem na Igreja Universal do Reino de Deus, que deseja mesmo fazer a vontade dEle, então seja uma luz, uma fonte de luz, uma fonte de verdade, da verdade, uma fonte de água viva. E para falarmos sobre isso, conforme Jesus ensina, ele fala da perseverança daqueles que querem segui-lo, daqueles que são seus discípulos ou seguidores. Ele diz as seguintes palavras que vão deixar muita gente ciente, consciente do que é fazer a vontade de Deus, do que é obedecer a palavra de Deus. Olha só, por favor, vamos ler o texto. Ele disse: e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, ele fala aí, odiados de todos. Quem são esses odiados? Quem são esses todos que odeiam aqueles que são de Deus, aqueles que são perseverantes? Quem são os perseverantes? E quem não é perseverante? E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Quer dizer, quando uma pessoa abraça a fé no Senhor Jesus, abraçar a fé no Senhor Jesus significa ouvir a sua palavra e seguir essa palavra, independentemente das circunstâncias. Então, seguir Jesus é obedecer a sua palavra, é fazer o que Ele quer que seja feito. Mas aí a pessoa pergunta, mas como obedecer? Que palavra? Olha, tudo o que é bom, tudo o que é justo, tudo o que é perfeito, tudo o que é do bem está de acordo com a palavra de Deus.
Porque tudo que é do bem é contra o mal, é contra o pecado, é contra a prostituição, contra a ignomínia, contra o roubo, contra a mentira, contra a promiscuidade. Então, tudo que é pecado contraria Deus. E tudo que não é pecado vai exatamente de acordo com a palavra de Deus. Então, quando você, ainda que você não seja religioso, mas você segue o bem, você quer o bem das pessoas, independentemente de quem são essas pessoas, você quer o bem do seu próximo. Então, isso é justo. Isso é fazer o que Deus quer que seja feito. Isso é fazer a vontade de Deus. Então, Jesus disse que aqueles, o que ele diz aí, em outras palavras, aqueles que são do bem são odiados, perseguidos por causa do mal, daqueles que fazem o mal. Então, quem faz o bem é odiado pelos que fazem o mal e vivem no mal. Quem anda na verdade é odiado por aqueles que vivem na mentira. E muitas pessoas são, digamos assim, perseguidas no trabalho porque elas são corretas. E os amigos, ou supostos amigos ou colegas, que andam na mentira, não gostam dela. Por quê? Porque ela é da verdade. Então, há esse conflito entre o bem e o mal. Esse conflito sempre existiu desde que Adão e Eva pecaram. Mas o fato é que quando a pessoa segue o bem, quando a pessoa faz o bem, quando a pessoa faz o que é justo, ela está contrariando aqueles que fazem o que é injusto. Quando a pessoa é honesta, ela contraria aqueles que são desonestos. Quando a pessoa é verdadeira, ela contraria aqueles que são mentirosos. Quando as pessoas são íntegras, elas obviamente contrariam aqueles que são mau caráteres. Ora, minha amiga e meu amigo, tudo isso depende de cada um. Jesus disse que aqueles que perseverarem até o fim, quer dizer, que sofrerem injustiças, calúnias, difamações, aqueles que foram perseguidos, odiados por causa do meu nome, quer dizer, por minha causa, por causa da minha palavra, e perseverarem até o fim, é que serão salvos. É que serão salvos. Então, você, amiga e amigo, há de concluir que aqueles que vivem na verdade, aqueles que vivem no bem, fazem o bem, são do lado do bem, aqueles que procuram fazer o bem. Se você não pode fazer o bem para uma pessoa, pelo menos o mal você não vai fazer, nem muito menos querer o mal de alguém. Então, você que é do bem, que segue a palavra do bem, então você, obviamente, é aquela pessoa que é odiada pelo mal. E se você permanecer, perseverar até o fim, você será salvo. E aí está a diferença entre o perseverante e o teimoso. O perseverante insiste em fazer o bem, em seguir o bem, em viver no bem. Já o que não é perseverante, é teimoso, o teimoso insiste em fazer a sua vontade, em fazer o que é errado, insiste em agradar a sua carne, insiste em agradar o seu coração, as suas cobiças. Então, nós temos, por um lado, o perseverante, que insiste em fazer o que é certo, o que é bom, e temos o mal, aquele que é teimoso, que insiste em fazer o que é errado, que contraria a vontade de Deus. Então, agora você pode se avaliar, pode se pesar, né,
diante de Deus, porque essa é a balança que Deus vai apresentar, vai pesar a nossa alma. A balança que vai pesar o bem que nós fizemos, que nós assumimos, ou o mal que nós fizemos. Então, nós estaremos sendo pesados por Deus pelo bem ou pelo mal que nós fizemos aqui na terra. Mas aquele que perseverar em seguir a palavra de Deus, fazer o que é bom, fazer o que é justo, esse será salvo. E somente esses serão salvos. Não são muitos, mas terão qualidade para servirem a Deus lá em cima, nos lugares celestiais. Graças a Deus. Nós vamos ver um testemunho agora de uma pessoa que vivia no mal, mas e até falava mal da Igreja Universal. Essa pessoa ouvia falar mal da Igreja Universal e ela comia com a mão dos outros. Ela absorvia as informações falsas, mentirosas, e ela contraiu o vírus do preconceito contra a Igreja Universal do Reino de Deus. Mas ela, um dia precisou, no seu desespero, onde é que ela foi bater? Justamente na porta da Igreja Universal, onde ela foi atendida. Vamos assistir o testemunho dela. Meu nome é Rodrigo de Oliveira, eu tenho 35 anos, sou guarda civil, formado em Direito, e no princípio eu não gostava da igreja, tinha preconceito contra o bispo e contra todas as causas da igreja. No início da minha fase adulta, os amigos próximos frequentavam outras denominações e falavam mal da igreja, faziam piadas, e aquilo foi criando um estigma dentro de mim, algo negativo. Eu, sem mesmo conhecer absolutamente nada da igreja, eu fui me tornando contrário a tudo que era da igreja. Como minha formação em Direito e a minha profissão é de guarda civil, eu iria em busca das provas, iria realmente aprofundar essa questão e verificar se ele realmente era um ladrão, era um enganador, um charlatão. Então eu concluí que ele era um ladrão, que ele era um enganador. Quando eu via, passava próximo da igreja, até mesmo na televisão, ou ouvia algum comentário relacionado à igreja, eu via a igreja como uma seita. Mesmo com esse preconceito, eu não conseguia raciocinar, não conseguia imaginar se realmente isso era verdade. Porque a igreja crescia, não parava de crescer, as obras crescendo, o mundo afora. E como que as pessoas estavam sendo enganadas, 10, 20 anos já na igreja, sendo enganadas? Isso para mim não fazia sentido. Inclusive, eu bati em outras portas, eu frequentei outras denominações a convite dos meus amigos. Porém, eu entrava vazio e saía vazio. Eu não sentia nada, eu não tive um encontro com Deus. Pedia para Deus me mostrar um caminho que fosse lhe agradar, que fosse fazer a vontade dele, um caminho correto, um caminho verdadeiro. Até que eu encontrei a Jaqueline, minha esposa, na época ela era minha namorada. Certa ocasião, estávamos comentando sobre o assunto, ela falou que ela era da Universal, que ela gostava das reuniões, deu testemunho da vida dela, né? E eu falei, de forma alguma eu vou nessa igreja. Ainda ela brincou, cuidado, se você cuspir para cima pode cair na sua testa. Eu respondi que eu desviava. Ela falou, não, você vai virar contra você. Ela era uma pessoa diferente das demais, com certeza. O testemunho de vida dela, as lutas dela, a fé que ela me transmitia, isso me motivava. E eu tinha desejo de vir, só que o preconceito ainda reinava em mim. De tanto ela insistir, eu aceitei o convite. Eu sabia que ela ia me levar para um lugar ruim, algo que poderia me fazer mal. Eu vi, porque eu sabia que ela gostava de mim, a gente tinha um relacionamento muito bom e seria algo bom para mim também. Eu aceitei esse convite e vi. Na reunião, eu me lembro, foi um domingo, impossível esquecer, primeira vez, parece que foi hoje cedo ainda. Foi maravilhoso, foi impactante. Dava a impressão que eu estava frente a frente com o Senhor Jesus. Ele falava comigo, ele me respondia, eu falava com ele, a gente tinha contato íntimo.
E aquilo era algo inédito para mim, que eu nunca tive passado por isso antes. Foi algo muito forte. E ali eu tive a certeza. Ali era o meu lugar e dali eu não queria sair nunca mais. E eu percebi que não era nada daquilo que a mídia falava, que as pessoas lá no mundo afora falavam da igreja, quisiam me roubar, pegar meu dinheiro, levar tudo que eu tenho. Não tinha nada daquilo. Era totalmente diferente. Era tudo espontâneo, voluntário. As pessoas faziam aquilo por livre e espontânea vontade, pela causa do Senhor Jesus. A paz que eu buscava, a felicidade que eu buscava nas coisas materiais, eu encontrei no primeiro dia que eu entrei na igreja. Saí completo, saí cheio. Aí eu passei a vir mais vezes, queria vir todas as reuniões. Coisa de um mês já havia me batizado nas águas, não demorou muito tempo, já recebi o Espírito Santo. Foi maravilhoso. O Senhor Jesus estava ali comigo, mostrando tudo para mim, tudo o meu passado e o que Ele queria fazer na minha vida. Deus operou na minha vida, principalmente no meu interior, né? Porque eu não tinha paz, eu não era feliz, eu era triste. Por mais que eu sorrisse, eu era triste por dentro, eu sabia disso, eu só estava me enganando. E Deus fez essa obra na minha vida após eu receber o Espírito Santo. Lutas eu sempre tive e sempre terei, porém a felicidade está dentro de mim e isso eu não consigo esconder de ninguém. E hoje eu agradeço muito aquele convite da Jaqueline. Realmente o cuspe caiu na minha testa, graças a Deus, há tempo. Hoje eu sou feliz, eu tenho uma família abençoada, tenho uma filha pequena, nós nos amamos muito, nos amamos muito bem, estou bem financeiramente no meu trabalho, saúde está uma bênção, só tenho a agradecer. Já estou há 6 anos na igreja e eu não vejo nada daquilo que a mídia fala. Devido à minha formação em direito, à minha profissão de guarda, tudo aqui dentro da igreja é transparente, tudo às claras, ninguém esconde nada. Não tem nada daquilo que fala lá fora, que vão nos roubar, que é tudo feito escondido, que a gente sempre foi induzido pela mídia. Não tem nada disso. Pelo contrário, eu vejo transparência em tudo. Tudo. Todas as obras sociais são fotografadas, são disponibilizadas nas mídias. Eu quero aproveitar essa ocasião para fazer o convite a você que é também formado na área do direito, que é um advogado, até mesmo um policial, um guarda civil. Venha conhecer, tire seu preconceito, siga a sua consciência e não o que os outros falam. Siga a sua consciência, que o resto Deus vai fazer na sua vida. Graças a Deus. Viu o que ele falou? Siga a sua consciência. Quem é de Deus tem uma consciência inclinada para o bem. Quem não é de Deus tem a sua consciência inclinada para o mal. Mesmo na ignorância, Deus teve compaixão dele e o trouxe até a igreja e ele hoje é uma nova criatura, família maravilhosa, enfim, tudo aconteceu. Mas o caso desse professor, o professor Sidney, professor de química, um homem inteligente, capaz, etc. Um homem, assim, formado, uma excelente formação profissional. Mesmo assim, na hora do desespero, da depressão, ele pensou em dar fim à sua vida. E é importante, eu acho que é muito importante você ouvir o testemunho dele, porque, quem sabe, a vida dele, o que ele era, é o que você esteja vivendo agora, está vivendo nesse momento. Vamos aumentar o volume aí e assistir e ouvir com detalhes a vida desse rapaz. Por favor, pode rodar. Meu nome é Sidney Cardoso, tenho 39 anos, sou licenciado em Química, professor de Química. Nos primeiros dias, como professor, quando eu cheguei na sala de aula com 30 alunos, e eu olhava nos olhos de alguns deles, eu me identificava lá atrás, quando eu estava querendo aprender algo a mais. Eu conheci uma pessoa, né? Uma moça na época que me despertou muito interesse. Eu fiquei noivo 5 anos com essa pessoa, então foi toda assim, a vida sentimental minha ficou praticamente completa. Mas rompemos esse noivado depois de 5 anos, né? Então isso mexeu demais comigo. Passou aqui 30 dias, aí começaram a chegar perto
conhecidos, né? Na época eu conhecia na minha cidade, só conversava poucas vezes, mas foi criando um laço de amizade com certos rapazes e tudo mais. E sempre eles chegavam, pô, Sidnei, você terminou o noivado? Não, rapaz, agora você pelo menos está livre, você vai curtir a melhor fase da sua vida, vai ser agora. Eu falei, que isso? Como assim? Não, vamos para as baladas, já tem uma festa nesse final de semana e eu vou lá para te levar. Foi aonde que um dos amigos que estavam ao meu redor me apresentou uma substância. Foi onde que eu dei a primeira cheirada, né, nesse pino de cocaína. Ou seja, mas somente esse pino de cocaína, somente com esse pino vai dar, não. Porque é uma festa que é o quê? 24 horas. Você tem que levar ou mais pino ou esse comprimido aqui. Foi onde que eu fui no banheiro, peguei o comprimido e tomei. Foi energético que eu estava, irmão, tomei. E eu tinha todo o conhecimento, o que estava acontecendo no meu organismo. Todo o conhecimento. Tanto é que o uso da cocaína, muitas das vezes as minhas vias nasais ficavam entupidas. E muitas das vezes saía gotas de sangue. Eu falei, gente, que caminho, o que está acontecendo com o meu organismo? Ele está destruindo o meu organismo. A questão do êxtase, que deixa a parte sensorial ativa, mas eu sabia que o que estava acontecendo com os meus neurônios? Estava destruindo. A minha memória já começou a falhar. Eu sempre tinha boa memorização com os nomes das pessoas. Conteúdo que eu tinha que lecionar era algo que não precisava nem de eu levar o livro mais, que era um conteúdo que estava na minha cabeça. Mas quando eu iria lecionar, ajudar aquele aluno, já começava a fugir da minha memória assuntos que eu já sabia. Poxa, eram assuntos fáceis e eu já estava tendo dificuldade de memorizar como eu iria ensinar o aluno. Com o meu conhecimento de química, professor de química, os novos amigos, quando eles descobriram que eu era professor de química, pô, Sidnei, você é professor de química. Então, todas essas químicas assim, alucinógenas, você tem capacidade de fazer? Eu falei, sim. Tendo os reagentes, a gente pode produzir tranquilamente. Foi onde que a gente conseguiu um lugar, que eu falei, pô, tem que ter um laboratório, né? Eles conseguiram todos os reagentes e eu comecei a produzir esse loló, esse lance-perfume. Fazia os frascos, né? Era frasco de 100 ml, a cocaína e forneciam também o êxtase. A gente já começa a ter respeito. Porque todas as festas que eu chegava, todo mundo já olhava para mim, pô, olha lá o químico chegou. Não me faltava dinheiro, não me faltava mulheres, o status estava no auge. Foi aonde que em uma das festas, que eu estava até num camarote, eu passei assim, eu usei muito entorpecente, muito. Eu passei muito mal nesse dia. E tinha uma fila do banheiro, tinha várias pessoas na fila para entrar. E eu não esperei a minha vez, eu fui tirando um por um no braço. Tirando um por um no braço, foi onde que os seguranças da festa, um me pegou de um lado, o outro me pegou de outro. Abriram os portões da casa, me jogaram como se fosse jogar um saco de lixo lá fora. A hora que me jogaram, eu caí no chão, eu olhei, literalmente, eu olhei para o lado, o que estava do meu lado? Uma caçamba de lixo, cheirando mal, muito mal. E quando eu entrei num carro, dei a partida no carro e fui voltando para minha casa, foi uma das viagens mais longas que eu fiz. Foi onde que veio dentro da minha cabeça para mim cometer o suicídio ali. E eu acelerei tanto, eu ia me lançar com o carro nesse muro, que eu sabia que ia ser morte na certa, pela velocidade. A gente tem essa base, né, de cálculo de física, eu tenho, na velocidade que eu estava, no impacto que eu iria acontecer, aquela colisão, iria ser morte na certa. Eu acelerei. Chegou num certo ponto, faltava o quê?
1 quilômetro, 1000 metros, para me colidir, veio aquela voz forte: faz isso não. Você vai fazer isso, tua vida é mais importante do que isso. Isso daí vai passar. Mas eu tenho algo mais forte para você. Eu não me identificava que voz era essa, mas era uma voz assim de confiança. Era uma voz mansa e mesmo momento uma voz de pai me abraçando. Na mesma hora eu tirei o pé do acelerador, o carro foi diminuindo a velocidade, eu vi o muro de pedra e eu me desviei. Foi onde que voltou meu pensamento lá atrás, que um dia eu conhecia a igreja, eu estava na igreja, mas não dava valor. Eu já amanheci, já desesperado, já olhava no relógio, porque que hora que é? Não, daqui a 20 minutos vai começar a reunião lá naquela igreja. Consegui chegar até a igreja, parei o carro de frente, abri a porta, eu olhei para a porta da Igreja Universal, né? Muito bem, Igreja Universal. Assim que eu desci do carro, ainda estava um peso muito grande, é muito forte, porque sabe, aquele abraço do pai dando ao filho, eu senti aquele abraço me envolvendo. E eu vi que aquele peso que estava em cima dos meus ombros já não tinha mais aquele peso. Eu fiquei leve, com todo o conhecimento que eu tinha de química, com a produção das drogas e tudo mais. Eu me lancei naquela vida errada. Eu comecei a usar a razão. Falei, se eu me lancei para a vida errada e a vida errada quase me tirou a minha vida, então eu vou me lançar para esse Deus que me chamou. Nesse dia eu saí da igreja diferente, totalmente diferente. Por quê? As amizades continuavam me ligando, me oferecendo entorpecente, mas só de eu pensar no entorpecente, meu estômago já começava a embrulhar. Eu falei, que negócio estranho é esse? Foi aí que eu tive a certeza que eu estava livre desses entorpecentes. Só de eu pensar no êxtase, meu estômago começava a embrulhar. Na cocaína, que outrora era para mim como um doce, era como algo bom, mas só de eu pensar, meu estômago também começava o quê? A embrulhar. Meu organismo mesmo já estava rejeitando aquilo sem eu frequentar uma clínica. E o meu conhecimento químico e da ciência, eu não estou sabendo explicar o que está acontecendo comigo, que eu estou tendo um repúdio da droga. Se a ciência não explica, o que explica é a fé, é a certeza que algo que não é científico, mas é algo superior à ciência. Então, a minha mente já começou a abrir para um outro lado que sempre a ciência estava bloqueando, não deixando eu abrir essa porta do outro lado. Que lado é esse? É o lado da palavra fé. Sempre o pastor falava nas reuniões, olha, se a tua vida está boa agora, você tem uma experiência com Deus agora, você não faz ideia quando a fonte de águas a jorrar, isso acontecer dentro de você. A palavra que o pastor falou foi a palavra das ovelhas perdidas. Essa palavra mexeu demais comigo naquele momento. E eu já me preparando, o pastor olhou para mim e falou, não para mim, mas eu estava assim, dava a impressão que ele estava falando apenas somente comigo, mas ele estava falando com todo mundo, mas parece que era comigo, que ele falou daquela passagem que o pastor, ele deixou as 99 ovelhas no aprisco, e ele foi atrás daquela ovelha que estava perdida. Eu falei, oh meu Deus, eu era essa ovelha que eu estava perdida nesse mundo lá fora. Eu estou aqui, meu Deus, entra dentro de mim. Foi aonde que eu fechei os meus olhos e comecei a falar com Deus, a falar o quanto Ele é grande, quanto Ele é maravilhoso. Aí eu já esqueci de mim, já esqueci da minha vida. Eu comecei a olhar só para Deus. Eu comecei a falar o quão grande Ele, quão Deus é tão grande.
como Ele é grande, comecei a dar as qualidades que eu sabia, comecei a colocar isso tudo para Deus. Foi aonde que acabou essas qualidades. Não tinha mais palavra para falar para Deus o quão grande Ele era. É uma força tão grande, as palavras saíam, a força ia aumentando dentro do meu coração, do meu peito. Começou a preencher tudo dentro de mim. O pastor terminou aquela reunião, eu saí da igreja alegre, feliz. Eu olhava as pessoas num bar, me via vontade tão grande de chegar um amigo. Sai dessa cadeira de bar, sai daí. Não está te preenchendo, vamos para um lugar que lá vai te preencher. Essa alegria me moveu tremendamente. Depois do meu encontro com Deus, depois do batismo com o Espírito Santo, a hora que eu entrava na sala de aula, já me dava uma autoestima, a autoestima já aumentou. Eu já comecei a olhar e falei, pô, aquele jovem tem jeito. Outrora, certas partes do conteúdo de química que estava desaparecendo da minha cabeça, devido ao uso de entorpecente, por fim, a memorização já estava nítida, clara, tudo voltou até melhor. Alguns amigos, professores, eu conseguia levar na igreja. Nesse caminhar da fé, eu conheci uma pessoa, que é a minha esposa, né? Agora eu sou casado, há 10 anos casado, casamento abençoado. A ciência, ela chegou no limite, a reação química chegou no limite, mas toda reação, ela tem um tempo de duração. Toda reação química, ela começa na reação, com o tempo, e vai no produto final. Ela vai ter que ter um final. Isso é qualquer reação. Com as drogas era isso. Eu chegava no início, chegava no final, acabava o efeito, e o final do efeito? O vazio muito grande, depressão. Com o Espírito Santo, tinha o início, o meio, o ápice, e esse ápice não parava. Falei, que coisa linda, boa é essa? A ciência teve o limite, mas o Espírito Santo rompeu esse limite. É algo grandioso. Caminhava por estradas tão desertas, eu sofria, mesmo assim eu procurava. Meus amigos não podiam me ajudar. Eu sofria, mesmo assim eu caminhava. Deparei com um pranto no meu rosto e caí sobre pedras e espinhos. Quando tudo terminava para mim, eu ouvi uma voz dizendo assim: estou aqui sempre com você. O Pai nunca abandona o seu filho. Eu percebi que era a voz de Deus. Como é linda e divina a luz. Aprendi com Deus a ser feliz e caminhar com Jesus. Quero ser pro Senhor tudo que eu não sabia. Agradeço ao Senhor
todos os dias. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. O Senhor pôs Jesus na minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. O Senhor pôs Jesus na minha vida. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor pôs Jesus na minha vida. Se um dia essa terra vai pegar fogo, como anuncia as Escrituras Sagradas, o que temos visto hoje é apenas uma faísca. Esses são apenas os primeiros sinais. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Nesta quarta-feira, na Escola da Fé, iremos nos aprofundar neste assunto. O que é o princípio das dores? Como o cristão deve se comportar nesse período? O que está por vir? O que dizem as profecias sobre o final dos tempos? Você terá resposta para todas essas perguntas. Nesta quarta-feira, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal mais próxima de você. Meu nome é Rosimeire, eu sou corretora de imóveis, sou formada em gestão de negócios e eu sofri de depressão desde a minha infância. Aliás, acho que desde que eu me conhecia por gente. Eu já era uma criança, me sentia uma criança rejeitada. Conforme eu fui crescendo, isso foi crescendo de mim. E eu era muito questionadora, eu questionava muitas coisas. Eu queria saber tudo o porquê de tudo. Minha casa era dividida, porque meu pai, ele já sofria de depressão também, né? Hoje eu entendo que tudo que ele passava era uma depressão bem profunda. E a minha mãe não tinha entendimento. A gente naquela época não tinha um estudo, não se falava sobre depressão. Era uma coisa muito longe da nossa realidade, né? Ali a gente acreditava em tudo, seguia tudo, mas ao mesmo tempo não seguia nada. E aos 19 conheci meu primeiro marido e aos 20 já estava casada. Em um ano a gente noivou, namorou, noivou e casou. Tivemos 3 filhos, né? No fim terminou, né? Não conseguimos seguir juntos. E um dia eu senti uma tristeza tão grande que eu não aguentava mais, eu não aguentava. Para mim eu era o mal da casa, para mim todo o mal que tinha na família era culpa minha e eu estava ali só estorvando a vida de todo mundo. E eu falei assim, eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora desse lugar. E minha mãe tomava uns remédios para dormir. O Vale, uns 500 ela tomava. E eu fui lá na caixinha dela, ela guardava na cozinha, e eu ainda tive a manha de contar quantos comprimidos tinha na cartela, para saber se era o suficiente para eu morrer. Eu tomei os 25 com uma garrafa de vinho, meia garrafa de vinho eu tomei. E voltei lá para minha escada e ficava olhando o céu e conversando com Deus. Logo eu tô aí, Deus. E não, aí começou, como ele é um remédio para dormir, eu senti minhas pernas adormecendo, eu quase não consegui descer as escadas e fui para minha cama, esperando que no outro dia já tivesse tudo terminado. E eu não acordei, no outro dia eu acordei. Eu falei assim, não vou aguentar isso. Peguei a faca que estava em cima da mesa, né, a serra de pão, tentei cortar o pulso.
Minha irmã, desesperada, coitada, tirou a faca da minha mão e eu corri para o banheiro. E eu não sei como que eu consegui, mas eu peguei aquela gilete de barbear, abri ela. Não sei se foi com os dedos, foi com os dentes, eu não sei. Só que eu tirei aquelas 2 giletes e cortei os meus pulsos. E isso foi um desespero em casa. E me correram para o hospital porque eu tinha tomado os remédios, né? Que aí elas descobriram que eu tinha tomado o remédio, o Valium. E foi um caos. Eu falei assim, poxa vida, eu acho que nem para isso eu sirvo, né? Porque além de ter tentado sair da vida das pessoas e terminar com essa minha angústia, devido a me achar um estorvo na vida dos outros, eu ainda me tornei um estorvo maior devido à minha atitude, porque ninguém entendeu que eu estava depressiva, ninguém entendeu que eu estava triste ao ponto de não querer mais estar aqui. Todo mundo achou que eu estava com frescura, que eu estava querendo me mostrar, aparecer, chamar atenção. E uma certa noite, na verdade de madrugada, né, como eu sofria muito de insônia por causa da depressão, estava passando o programa e como eu já buscava Deus em outras igrejas, né, vou assistir, vamos ver o que essa igreja fala, né, é tão famosa, é tão falada, né. Eu assistindo, eu falei assim, é diferente, né? Eles têm um jeito diferente de falar, né? De pregar, de mostrar a fé, é diferente. Aí eu decidi ir conhecer pessoalmente e cheguei lá. Já na primeira reunião que eu assisti, eu já percebi que o espírito era diferente. A fé aqui era diferente, né? E aquilo me agradou muito, e eu comecei a vir e a ouvir e entender que aquele jugo que eu estava levando, Jesus já tinha levado na cruz por mim. Então por que eu estava ali sofrendo ainda? Aí eu comecei a ter uma fome, uma vontade de ler a Bíblia, uma vontade de conhecer esse Jesus. Era uma coisa que era mais forte que eu. Toda vez que eu vinha na igreja, nas reuniões, eu tinha aquilo como uma aula. Agora eu estou indo nessa aula aprender o que Deus quer de mim. Como que funciona a fé? O que eu preciso fazer? E Deus vai me ensinar. Praticava. E aquilo foi Ele me libertando quando eu percebi, porque na verdade nem eu entendia que era depressão ainda, né? Quando eu percebi, eu já estava livre daquele peso, daquela tristeza, sabe? Eu me senti tão leve, mas tão leve. Batizei nas águas, não demorei muito, acho que uns 3 meses frequentando as reuniões, porque eu vim na segunda, mas comecei a vir na quarta, no domingo. E tudo que o pastor falava eu buscava na Bíblia, eu voltava para casa, eu estudava, pregava as referências e comecei a ler a Bíblia do começo. Eu ouvi falar do Espírito Santo, que eu precisava ter o Espírito Santo. E foi onde que eu busquei com todas as minhas forças. Eu passava o dia pensando nele. Eu ia dormir pensando nele, eu acordava dando bom dia para ele, até que ele veio até mim. Eu já tinha aquela paz, né? Porque eu já estava buscando conhecer Jesus. Mas quando eu recebi a presença do Espírito Santo dentro de mim, parecia que uma coisa vinha de dentro para fora, e uma alegria e uma vontade de chorar, e uma vontade de abraçar todo mundo e contar para todo mundo, e ao mesmo tempo eu me contia. É uma certeza absoluta que Deus está com você, e é como se Ele estivesse falando para você: eu sou contigo, eu estou com você. Na verdade eu percebi, depois que eu conheci o Espírito Santo, o quanto eu era rebelde, que tudo que eu tinha passado na minha vida de tristeza e entrado em depressão e até tentado suicídio, foi tudo rebeldia minha. E quando caiu essa ficha, que Deus me mostrou onde que eu estava errando, eu me transformei em outra pessoa. Eu comecei a ter amor pelas pessoas, mesmo pelas pessoas que eu acreditava que tinham me ofendido, que tinham me rejeitado. Todas. Eu não conseguia mais ter raiva de nada que me aconteceu.
E na verdade, assim, às vezes eu penso, parece que é a história de outra pessoa. Porque é uma coisa tão distante já de mim, porque hoje eu tenho mais paciência, hoje eu tenho carinho até no conversar com as pessoas. Eu entendo quando as pessoas estão com problema, procuro ajudar, né? Inclusive pessoas que têm depressão, hoje eu sei exatamente o que as pessoas estão sentindo e eu tenho um amor, eu tenho vontade de chegar na pessoa e falar: vem buscar Jesus, porque é só através dele que a gente obtém a cura, né? Hoje eu tenho o Espírito Santo como o meu guia, assim. Eu não faço nada sem ter a certeza de que ele está de acordo. E eu, mesmo divorciada, não me sentia sozinha, porque eu sabia que o Espírito Santo estava comigo. Ele era meu companheiro. Mas mesmo assim eu pedi para Deus, falei: Senhor, eu preciso de alguém que eu possa amar. Alguém que receba o meu amor também, que esteja precisando de um amor. E aí eu encontrei meu marido atual, estamos hoje juntos há 11 anos já, né? Felizes, buscando Deus juntos. O Espírito Santo para mim é tudo, é tudo. Eu não consigo ir dormir sem falar com ele e acordar sem falar com ele. Eu não consigo tomar nenhuma decisão, mesmo pequena, que como eu trabalho com imóveis, até um anúncio de imóveis eu peço a opinião dele, eu peço a permissão dele. Tudo, ele é tudo para mim. Maravilha, né? A comunhão com Deus começa quando a gente o busca de todo o coração, com todas as nossas forças, de toda a nossa alma, com sinceridade. Então, ele tem prazer em nos guiar. Qual é o pai, qual é a mãe que não tem o prazer, a alegria de poder conduzir uma filha, um filho que vem pedir ajuda, não é verdade? Assim é Deus, assim é o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela se torna feliz. Ela não precisa de ninguém para ser feliz, ela já é feliz, graças a Deus. Então, você, minha amiga e meu amigo, que talvez esteja vivenciando uma situação como a dessa senhora, você que talvez esteja querendo morrer, acabar com a sua vida, por que você não faz o seguinte? Pensa comigo, pega a sua vida, tá bom, você quer morrer, você quer acabar com a sua vida, então você faz o seguinte, pega a sua vida, vai no altar de Deus, coloca essa vida, meu Deus, está aqui a minha vida. O altar é o lugar do sacrifício, então eu quero entregar a minha vida para ti, e eu quero morrer. Eu quero morrer para o mundo, eu não quero mais viver. Tá bom. O Espírito Santo vai usar o seu corpo, ele vai usar a sua vida para iluminar outras pessoas que estão vivendo em trevas, como você talvez esteja vivendo nesse momento. Ele quer fazer de você uma fonte de luz, uma fonte de vida, uma fonte de verdade. Ela conheceu a verdade e essa verdade a libertou. E é esse o trabalho que a Igreja Universal do Reino de Deus faz. Ela semeia a verdade que obviamente contraria a mentira, a luz que contraria as trevas. Então, quando as pessoas têm preconceito contra nós, é natural isso. Eu entendo isso uma coisa natural, porque como que as trevas vão aceitar a luz? O dia que a luz chegar, as trevas vão desaparecer. Ela vai perder, não é? Elas vão perder, as trevas vão perder. Então, quando a pessoa abraça a luz, ela se torna a própria luz. É isso que Deus quer fazer de você. Ele quer fazer de você a fonte. Você pode imaginar isso? Não, você pode. Claro que você pode. Você pode entender isso? Ele quer fazer de você a própria luz, mas, obviamente, a sua vida pertence a si própria. E ele não vai entrar na sua vida como um ladrão. Ele vai entrar na sua vida
a seu convite, quando você o convidá-lo, quando você permiti-lo, tá bom? Faça-nos uma visita nesta quarta-feira, especialmente, para ter um encontro com o Espírito Santo. Agora nós vamos falar com Deus em seu favor. Você já deve estar com o seu copo com água aí preparado? Então vamos orar, vamos falar com Ele em nome do Senhor Jesus Cristo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda.